Amados líderes, saudações. Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Minutos de Saber. Um espaço privilegiado em que semanalmente encontramos-nos para podermos partilhar convosco as boas novas em forma de reflexões, em forma de nuances, em forma de insights que são resultado das nossas profundas e contínuas reflexões na base das nossas experiências, na base das nossas vivências e na base também deste aprendizado contínuo em que aprendemos de todos, com todos, envolvidos nos vários projetos e experiências de trabalho que nós estamos a desenvolver a nível do nosso pilar de liderança. Daí que resulta a necessidade de atualizarmos esta comunidade através destes ensinamentos simples, diretos e de coração para coração. Então, hoje vamos para a edição número 40 da rubrica Minutos de Saber. E para esta edição nós vamos reservar o tema o sofrimento e a aliança. Antes de entrarmos com profundidade para este tema, vamos recuar um pouco para a semana passada, recuar no tempo e lembrarmos do que nós tratamos na edição anterior do Minuto de Saber. Então, na rúbrica número 39 do Minuto de Saber, nós ocupamos-nos do tema hábitos e rotinas do líder. Sobre hábitos e rotinas do líder, nós quisemos aprender sobre como é que o líder faz, como é que o líder se disciplina, como é que o líder se motiva, como é que o líder se inspira, como é que o líder se faz líder. E até podemos recuperar aqui aquela expressão, aquela máxima que diz: não basta ser, tem que parecer. Então, como é que o líder se parece líder? Não só como ele não basta ele ser o líder, como é que o líder, por via dos seus hábitos, rotinas diárias, ele faz uma pessoa que é diferente das outras pessoas. Ele faz como uma pessoa que é um espelho para as outras pessoas, um modelo para as outras pessoas. Então, é por via dos hábitos e das rotinas que nós discutimos na última sessão. Então, vamos agora, foco e concentração ao tema número 40 da rubrica Minutos de Saber, Sofrimento e Aliança. Nós queremos refletir sobre esse tema, surge porque há alguma certa confusão que nós temos estado a compreender que existe sobre o termo, o conceito sofrimento. Não raras vezes, da forma como nós, enquanto humanos, fomos concebidos, nós fomos ensinados e aprendemos a observar e encarar o medo como sendo, o sofrimento, perdão, como sendo algo negativo, como sendo algo prejudicial, como sendo algo maléfico, como sendo uma maldição, como sendo, vamos lá, algo que não é esperável, é expectável uma pessoa atravessar, como sendo algo não desejável, por assim dizer. Então, é por essa razão que nós queremos trazer, chamar este termo, sofrimento, e enquadrá-lo nas nossas reflexões. Daí que resulta o tema, o sofrimento e a aliança. Nós queremos fazer esta reflexão sobre sofrimento e aliança por via do batismo. Então, vamos aqui elencar ou trazer o batismo como sendo este caminho pelo qual o sofrimento resulta numa testificação, numa renovação de uma certa aliança, pois nós somente temos que ter um móvel para sofrer, temos que ter uma razão para sofrer. Então, aquele que sofre, mas sofrendo com alegria, então este assim está apto a poder, de uma forma contínua, viver na aliança e renovar continuamente essa mesma aliança. A verdade é uma, meus caros, é que o sofrimento é um caminho inevitável do homem. Quer você faça, quer você não faça, você na mesma vai sofrer. Então, o que você tem que fazer é escolher como é que quer sofrer. Quer sofrer de uma forma consciente, de uma forma premeditada, de uma forma intencional. Quer sofrer para ganhar, quer sofrer para vencer. Isso vai implicar sofrimento, porque implica abdicar, implica renúncia, implica fazer aquilo que poucos estão capacitados a fazer, implica observar e vivenciar mais o processo, implica separação. Então, tudo implica sofrimento. Qualquer escolha, qualquer caminho que nós escolhemos, se é o caminho da verdade e da justiça ou se é o caminho do engano, qualquer um desses caminhos
leva ao sofrimento. Então nós temos que escolher de forma consciente qual é este caminho de sofrimento que nós queremos seguir. Então vamos passar para o passo seguinte. É que na nossa reflexão deste tema nós vamos percorrer por 3 estágios. Esses 3 estágios vão ser os objetivos específicos do tema de hoje. O primeiro estágio que nós vamos nos referir é o batismo nas águas. O segundo estágio vai ser o batismo no Espírito Santo e o terceiro e último estágio vai ser o batismo pelo fogo. Então vamos começar com o primeiro, que é o batismo pelas águas. O batismo pelas águas consubstancia-se na renúncia de um velho homem, de uma velha criatura, de uma antiga realidade que era a semente da inclinação ao pecado, quando nós deixamos de ser inocentes e despertamos para a realidade e aceitamos ou entendemos que o sofrimento é o resultado do pecado. Então, a partir de então, nós confessamos a necessidade de termos que passar a viver em ordem a obedecer uma certa aliança. E esta aliança tem na base ou sustenta os fundamentos, que é o livro da lei. Pois o livro da lei tem uns fundamentos, e o livro da lei ele é por si a própria aliança de Deus e a humanidade. Então, por via do batismo pelas águas, o homem ele obtém uma circuncisão exterior. Isto é, no plano dos homens ou nos olhos do homem, ele passa assim a ser alguém que passa a pertencer a uma nova comunidade, a uma nova realidade, passa a adquirir uma outra identidade no plano de existência a nível espiritual. E por via do batismo pelas águas, então a pessoa passa a viver em obediência a essa mesma lei, ao livro da lei. Se nós olharmos, por exemplo, para a evolução das Escrituras Sagradas, nós temos o Antigo e temos o Novo Testamento. No Antigo, a condição para a salvação, de acordo com o Antigo, era a lei e a circuncisão. Conquanto, por via do batismo pelas águas, nós passamos já a viver em respeito à obediência à lei que está registrada no livro. Então, isso vai se materializar na nossa circuncisão, na nossa expiação exterior. Porque o batismo incorre em expiar, isto é, expiar significa nós submetermos para confessarmos a nossa pecaminosidade e por via disso, então nós sermos lavados, sermos regenerados, sermos purificados. E desde então passamos a caminhar para um estágio seguinte. Por desde então passamos a confessar que vamos beber, alimentar-nos da árvore do conhecimento do bem e não da árvore do conhecimento do mal. O segundo estágio, o segundo objetivo específico é o batismo pelo Espírito Santo. Nós lembramos-nos muito bem de como é que se desencadeou o batismo pelas águas e de seguida o batismo pelo fogo, do qual Jesus Cristo passou. Este, quando entra na Galileia, vê o João Batista a batizar nas águas e ele aproxima-se a João Batista. E João Batista diz que não deveria ser assim, pois ele era superior a si. Então, quando Cristo diz que não, é melhor que assim seja para que se cumpra toda a justiça. João Batista batiza Cristo com as águas e de seguida, após esse batismo pelas águas, que era uma questão de lei, de procedimento e de justiça, de seguida, logo ouve-se uma voz a bradir dos céus e era o Deus, enquanto Pai, a testificar, a aprovar, a reconhecer e a dizer que este é o meu filho no qual eu muito me comprazo. E de seguida, então, uma pomba branca que desce e depois cai e ela repousa sobre os ombros de Jesus Cristo. Isto que materializou-se no Espírito Santo que adentrou no próprio Cristo e assim ele foi também, por intermédio do Pai, batizado pelo Espírito Santo. Aquilo foi uma marca simbólica do batismo pelo Espírito Santo que o próprio Cristo passou. Nós, quando somos batizados pelo Espírito Santo, este batismo pelo Espírito Santo, no primeiro plano, o batismo pelas águas é feito pelo homem. No batismo pelo Espírito Santo, é um batismo, é uma testificação que nós somos feitos pelo próprio Cristo.
Então ele, neste momento, tal como João Batista disse, eu somente posso batizar pelas águas. Após mim virá aquele que poderá vos batizar pelo Espírito Santo e pelo fogo. Então é Cristo que, após nós começarmos uma nova via de andar em obediência ao livro da lei, por via da circuncisão exterior, isto começa a desencadear numa mortificação contínua do nosso ego e na adequação do nosso coração para que aquela palavra, aquela lei e aquela prática de obediência à própria lei, ela vá gradualmente a converter o nosso coração e removendo todos os altares idólatras que nós temos no nosso coração. Quer seja a idolatria, as coisas do mundo, aquilo que nos apega a esta vida, a esta realidade, aquilo que nos agrada a carne. Então, por via do batismo pelo Espírito Santo, é quando Cristo testifica que o nosso coração já foi convertido, que nós já temos um coração totalmente hábil e voltado a servir ao Senhor de coração. Quando Ele encontra essa pureza interior no nosso coração, essa predisposição de o servir, é quando, por intermédio do batismo pelo Espírito Santo, Ele então nos chama, nos convoca para que nós passemos então a ser suas testemunhas. Testemunhas do quê? Dos seus sofrimentos. Por essa razão é que quando Ananias foi enviado por Cristo para que fosse impor as mãos sobre Saulo, Saulo disse, não é este que vem para nos perseguir, por que eu tenho que ir impor as mãos? Cristo disse, você vai somente impor a mão sobre ele, porque eu pessoalmente vou me encarregar de ter que lhe explicar os muitos sofrimentos que ele terá que passar por conta do Evangelho. Então, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, começam logo as tentações. É por isso que Cristo, logo depois que a pomba descai sobre ele, ele então logo é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para que ele pudesse passar por aquelas tentações. Então, o Espírito Santo é esse que nos capacita de antemão para muitas tentações, provações, guerras, perseguições e desertos que nós teremos pela frente, porque isso é pela vontade e interesse do Senhor, para que Ele nos use como seus instrumentos, para que nós possamos materializar a convocação que Ele nos conferiu por intermédio do batismo pelo Espírito Santo. Na terceira fase e derradeira, que é o batismo pelo fogo. O batismo pelo fogo são provações severas que nós passamos após estarmos cheios do Espírito Santo, de tal forma que nós possamos testificar continuamente essa mesma consagração que é o batismo pelo Espírito Santo. Nesta dimensão, no batismo pelo fogo, nós agora já conhecemos a terceira dimensão da Trindade, e fazendo com esta terceira dimensão da Trindade, nós somos convidados a irmos para o deserto. O que é o deserto? Deserto é, por um lado, um local muito seguro, mas deserto também é, por um lado, um local de renovação. Então, quando nós nos fazemos ao deserto, nós não devemos ficar escondidos nas cavernas lá no deserto, mas fazendo nos desertos devemos procurar segurança, por um lado, mas também no deserto nós encontramos serenidade, encontramos um ambiente propício para termos encontros pessoais com o Senhor. E depois de ultrapassarmos a barreira da segurança, nós ali no deserto possamos não ficar na gruta, mas sim subirmos para um monte, pois o monte é o local da revelação. É no monte onde o Senhor, que é a própria revelação, que é o próprio Cristo, Ele desce para poder nos atribuir uma missão, uma provisão e uma instrução. Por via destes atributos que nós adquirimos no deserto, nós então assim estamos preparados, capacitados, habilitados a podermos, enquanto seus instrumentos, a podermos ultrapassar todas estas forças, provações severas com que nós nos deparamos, porque aí estaremos propriamente a fazer a sua obra. Qual é a obra de Cristo? A obra de Cristo é poder preparar o estabelecimento definitivo do reino de Deus aqui na face da terra. Então, na persecução desta missão, há força, já há uma guerra divinal, há uma guerra teológica que se desencadeia. Essa guerra não é contra o corpo, não é contra a sangue. É uma guerra espiritual. Conquanto quando nós nos fazemos as guerras, através que são os batismos pelo fogo, nós não devemos nos fazer com a força dos nossos braços. Não devemos nos fazer com o entendimento da nossa consciência, mas devemos nos fazer para essa guerra
primeiramente revestidos da armadura do Espírito Santo, que é a armadura de Deus, que é a proteção divina, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, sobretudo com a espada aguda, que é a própria palavra de Deus. Então, dispomos, municionarmos dessas munições, que são a arma mais poderosa, que é a nossa fé. Nós podemos estar aptos a poder, pela fé e pelo nome de Cristo, a poder destruir todas as fortalezas do inimigo nessa guerra que se desencadeia no plano espiritual. E quando nós assim fazemos, nós vamos aprender a apreciar o processo, aprender a sofrer com alegria. Porque é lá no batismo pelo fogo que está o grande poder. O batismo pelo fogo é aceitar, se preferirem, a cruz, é carregar a cruz com alegria. Pois quando nós carregamos a cruz com alegria, nós aprendemos a conhecer qual é o poder do sofrimento, qual é o poder da cruz, qual é o poder do sangue. Quanto mais nós treinamos o sangue, mais o espírito profético ele se proficua sobre a terra. E este espírito profético, quanto mais ele se proficua sobre a terra, mais defesas nós ganhamos e adquirimos para podermos fazermos essa guerra, sendo que nessa guerra, essa guerra não é nossa, essa guerra não é por nós, essa guerra é por Cristo. Nós agora somos soldados de Cristo e devemos fazer essa guerra pela fé e pelo seu nome. Quando nós assim fizermos, temos que também ter a consciência que Cristo é quem peleja por nós, que Cristo é quem vai adiante de nós e que Cristo é quem vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. E quando assim for, tudo seja e será para a honra e para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham gostado deste tema. Deixem ficar os vossos comentários, a vossa apreciação. Partilhem esta página com os vossos conhecidos e deixem ficar até sugestões, por que não, de futuros temas. Este material, a par de todo outro nosso, encontra nos nossos arquivos digitais, que estão disponíveis na nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, nosso aplicativo optimizável para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.